Muito bem, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ. Hoje eu tenho aqui Rômulo Igreja. O cara é formado, triformado, pós-graduado, dono da Brasil H, uma empresa que só pelo nome, já carrega o nome Brasil, já merece todo o nosso respeito. Ladies and gentlemen, please welcome Rômulo Igreja. Salve de palmas. Obrigado, Antônio. Obrigado pela oportunidade aí de dividir o espaço e a gente poder trocar uma ideia, né? Rômulo, você é a síntese do core desse canal, que é o cara comum. O meu produtor aqui cunhou a frase pessoas ordinárias que traçam carreiras extraordinárias. Maravilha. E você é o cara que simboliza todo esse conteúdo que a gente vai conversar. Agora tu vai trazer isso para nós. Mas antes eu queria começar contigo. Eu queria dar um revide em Mário Monteiro, Silvério Lazzaroni e Sheldon Marim. Eu queria que você, uníssono comigo, pronunciasse a seguinte frase. Vai para cima deles, Mengô. É isso aí, vai para cima dele, Mengô. Tamo juntos. Olha só, isso mesmo. Nós vamos falar de mídia externa aqui na síntese, no coração da mídia externa. E se você gosta desse canal, você já se inscreve aí, larga o dedo. Você se inscreve aí, larga o dedo, clica na sinetinha, faz comentário e compartilha o máximo que você puder. Tá? Vamos começar. Maravilha. Rômulo, meu amigo, muito obrigado por ter vindo aqui, contribuir com o canal, contribuir com essa história que a gente está fazendo, a gente está registrando isso aí tudo, trazendo um pouco da nossa vivência para a galera que está vindo aí, a juventude. É hora um pouquinho da gente dar um pouquinho do que a gente recebeu da vida, né? Exatamente, isso mesmo. É muito importante, né, a gente dividir conhecimento, experiência, é isso que nos move, né? Você tem uma história... eu conheci o Rômulo, você não sabe, vou te contar uma história. Um dia eu estou na empresa, chego na empresa, aí tem uma pessoa sentada na recepção, ainda era ali no Barra Tower, e era você, eu passei por você, eu fui para minha sala, Dani, que está lá até hoje, Dani. Sim. Antônio, Rômulo Igreja, eu mando entrar. Cara, a gente teve uma empatia fulminante, né? A gente tem uma sintonia bacana nisso aí, né? Isso, muitos anos, hein? Muitos anos. Muitos anos de trabalho, né? Trabalho junto e amizade. Você estava ali fazendo o teu comecinho, né? Iniciando mesmo esse trabalho. De 20 anos para trás, né? Iniciando, conhecendo o mercado, conhecendo as pessoas, fazendo atendimento, buscando soluções. Exatamente, comecinho mesmo. Isso aí. E como é que foi esse negócio aí? Então, eu comecei... Primeiro de tudo, desculpa te interromper, você nunca foi um cara assim que ficou acomodado, né? Você estava sempre buscando, eu te conheço há 20 e tantos anos. Exato. Eu comecei a trabalhar no varejo e a minha primeira experiência no varejo foi numa rede chamada Casa e Vídeo. Eu fui gerente de expansão, inaugurei 10 lojas lá. Era muito bom trabalhar com aquela equipe, enfim, conheci os donos e tudo, mas tinha um grande problema do varejo que, para mim, era um problema, eu tinha que trabalhar sábado. Então, assim, apesar de eu gostar muito de trabalhar e me dedicar muito, me matava todo sábado ter que cumprir, né, aquele horário. Então, fiquei uma jornada lá e fui procurar outras oportunidades. Entrei na indústria farmacêutica, que também foi uma escola, ali sim foi uma escola comercial, de treinamento, muito treinamento, e enfim. Era uma empresa estrangeira? Uma empresa americana, a Bristol Myers Squibb. Eu fui trabalhar numa linha de antibióticos, olha só, né? Saí do varejo para vender antibióticos para a classe médica. Então, tivemos muito treinamento e eu me dei muito bem nesse segmento.
Fiquei também uma temporada e depois, por questões de continuidade de produto, a gente saiu. Foi quando eu conheci, para mim, um dos ícones da propaganda, e foi ele que me convidou, foi o Marçal Sabac. Aí ele, quando o coroa lá, o bigodão, me viu, ele perguntou quanto eu queria para trabalhar com ele. Olha só como é que foi a abordagem dele. Foi exatamente assim. E você nunca tinha trabalhado com publicidade, nunca. Ele me viu trabalhando, gostou do meu perfil, foi muito interessante isso, e virou para mim e falou quanto é que eu queria para trabalhar, para fazer parte do time dele, que ele estava montando uma operação, que na época era a Adver, né? E eu fiquei meio assim, né? Mas, enfim, fui conversar com a minha esposa na época, que tinha recebido um convite interessante, um desafio, e topei, fui trabalhar sem conhecer nada, e lá estava no time Marçal, Conceição Cruz, Dilson Fernandes, enfim, uma turma bem legal, e do zero fui buscar o meu espaço no mercado, comecei a atender os clientes pequenininhos, agências pequenininhas. E aí é o que eu sempre falo, né, em relação à vida de quem tem algum objetivo e do vendedor, né? Você tem que buscar relacionamento, empatia, conhecer o produto, identificar a necessidade, aquelas coisas todas que no final faz a mistura do bolo, né? E aí você tocou, hoje a gente tem rede social, os algoritmos que favorecem muito a interface com as pessoas e tudo, ao mesmo tempo que junta, afasta, mas nada igual ao relacionamento pessoal, né? Exatamente. Isso é imbatível. Você ter o network, formar o teu network é imbatível isso. Eu entendo assim, a gente hoje precisa sempre estar em busca da qualificação, a gente precisa conhecer o produto, a gente precisa integrar todo o seu conhecimento, mas se você não tiver relacionamento, complica um pouco, né? Ou muito, né? Porque muitas vezes é aquele momento ali que você precisa estar com a pessoa certa, no lugar certo, e se não tiver empatia, hoje em dia você tem tantas opções, né? Tantos mixes, né? Então, relacionamento é muito importante, não só na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal, no dia a dia, você tá aí, dormir tranquilo, enfim. E aí eu fui trabalhar com o Marçal, conhecer esse mercado maravilhoso, que tem um fluxo, assim, impressionante, né, de volumetria, digamos assim, e dali começou a história. A nossa empresa era pequenininha. Depois de um tempo, o Marçal, cara, pessoas boas irradiam coisas boas. E essas pessoas passam e esse sentimento sobre a pessoa permanece. Então, você tem história... Cara, eu contei uma história aqui do Marçal, ele não tinha minha com o Marçal, eu muito novo, eu estou falando do Marçal. Coração desse tamanho, uma generosidade interminável. A marca dele, né? Cara, eu precisava de toda forma imprimir lonas, que eram lonas grandes, eu não tinha capacidade técnica, estava voltando de um baque da vida. Ele imprimiu 90 lonas, deu acabamento de Petrobras, de uma venda que eu fiz para a Petrobras, que ele concorria também na Petrobras. Ele fez para mim aquilo. E eu perguntei, Marçal, Marçal, tu fez tudo aí, por quanto vai ser isso? Nada não, meu filho. Cara, meu coração saiu de lá. Isso. Esse é o Marçal. Exato. E ele te tinha como um filho depois de algum tempo, né? Exato, porque primeiro que o diagnóstico, olhou e falou assim, esse é o cara, ponto, né? Segundo, o resultado, porque imagina você trazer um cara que não conhece nada de publicidade, nada de mídia exterior para a tua empresa. E, de repente, esse cara começa pequenininho a evoluir, a vender, a trazer resultados. Teve até uma história interessante, porque eu não sabia ainda como visitar agência de publicidade, eu não tinha esse conhecimento. E fui até fazer uma pós-graduação em comunicação integrada para poder falar a mesma linguagem do mídia.
Eu tinha essa preocupação com o atendimento. Eu não queria ser um vendedor, né? Mais um. Pô, isso para mim não existe. Eu queria chegar, conversar, falar sobre plano, planejamento, enfim, poder ter uma conversa de alto nível, né? Até porque o outdoor, ele sempre, apesar de ser uma das mídias mais antigas, ele teve alguns problemas aí de entrega, né? Assim, de qualificação. Uhum. Então, eu achava muito importante eu ter uma formação também profissional. E aconteceu uma história interessante que, fazendo as minhas visitas, eu conheci um cliente, eu não me lembro o nome, mas era um plano de saúde muito interessante, que nunca tinha feito mídia exterior. Fui lá, abordei, e do nada a gente fechou uma campanha, se não me engano, acho que uns 6 meses. Mas campanha grande, né? De 50 placas na época, 50 placas bem vendidas toda semana. Imagina, né? O mercado todo olhando, mas quem é esse Rômulo e não sei o quê? E como é que ele vendeu isso? Eu fiquei amigo, relacionamento, Isso, né? na Adver. Na Adver. Aí você chega lá na Adver, Marcel... Toma aqui. Toma aqui. Exato. Aí o fato muito interessante, quando ele viu aquilo, ele ficou muito feliz, né? Aí ele falou assim, Rômulo, passa lá no escritório, conversa com a Conceição que você vai ganhar um aumento. Foi muito engraçado, porque na hora que eu fui falar que eu recebi o aumento, me olharam assim, ué, o cara já tá ganhando a comissão, já fez o dele, ainda ganhou o aumento. Aí eu fui pedir o aumento, não me deu o aumento. Fui lá e pedi o aumento, né? Então foi uma história interessante em relação ao Marçal, que ele era assim, ele era muito espontâneo e ele não tinha essa, né? Se ele gostasse de você, enfim, não é apenas gostar, se ele visse, né, em você um potencial, ele estimulava. Uhum. Então ele falava, nós vamos ser a maior empresa, o que precisa, o que você precisa, e a gente atingiu, sim, um patamar muito interessante, um posicionamento no mercado bem legal. Eu passei a fazer parte lá do conselho da Central de Outdoor, discutia. A gente tinha participação de 10% quando começou e no final a gente já estava coordenando as campanhas praticamente todas. Foi um período bem interessante esse início de carreira. Tu evoluiu assim muito rápido, né, Rômulo? Eu vou voltar lá na Bristol, né, porque a empresa internacional, né, naquela época nosso começo de carreira, eu trabalhei também numa empresa estrangeira. Então você sabe como é que é, né? Cara, o que eu fiz de curso... Exatamente. Dentro da empresa, eles patrocinam muito fortemente a formação. Diferencial. E aí você sai de lá calibrado, né? É impressionante, realmente. Eu tenho muitos amigos propagandistas até hoje, fiz um curso lá que fez com que eu entrasse na Bristol, mas é impressionante como eles são bons. Eles te ensinam a vender. Eles fazem você entrar no ambiente e você fazer uma análise de tudo. Uhum. E também ele te ensina uma questão que é comportamento, né? De relacionamento. Se você percebe que o médico não está no dia bom, você sabe como você vai fazer. Se você faz uma anamnese, né? Uhum. Imagina, você vendeu um medicamento para um médico. Cara, eu não sou médico, mas eu sabia, né, todas as reações e as ações do produto. Mas mesmo assim, como é que você vai chegar de igual para igual com o médico? Não, ele te dá esse treinamento para naquele produto, naquele mecanismo de ação, você realmente poder discutir. E quando você conhece, aí entra o teu lado de conhecimento, de estudo, né? E quando você conhece, discute e você tem empatia, você ganha a canetada, que hoje é o PI, que era o receituário, enfim. Mas é uma escola muito boa. Eu tive uma aula, cara, que assim, eu não esqueço nunca mais, né? Do tamanho do sim. Que foi uma aula, a gente ficou imerso em São Bernardo pela empresa, 2 meses. Isso. Que empresa faz isso? Pega um grupo, isso. Né? E essa aula era o tamanho dos sims. Então, você está falando aí do feeling com relação ao como o teu cliente lá, o médico, tá? Assim, os pequenos sims são os mais importantes. Aí o cara fala assim, né? Se eu te entregar em abril, tá bom para você? É um pequeno sim. Isso. Pô, você me paga então em 4 vezes, é outro pequeno sim. Não já um tá sim inteiro, né? E uma coisa que uma vez você me falou...
lá atrás, que é o seguinte, Rômulo, tem que pedir, né? É isso que a gente aprende? E aprendeu lá atrás? Pô, tu vê que tu aprendeu mesmo, Não, tem que pedir, né? Tu vai estar de cara com cara e tudo mais. E tu não pediu? Como é que é isso? Não importa o tamanho do negócio, mas tem que pedir, senão não vale, né? Eu dei uma vez eu montei uma empresa da Crown Mobile, que se lembra, né, a produção de aplicativos. E aí eu levei o Juvenil comigo para fazer visita, né, para preparar, né, e eu ia junto, né, ainda tinha gasolina, energia forte para isso, e aí eu falava assim, cara, você tem que pedir, você tem que propor que o cara assine o teu pedido. Ele tinha muita dificuldade de fazer isso, assina aqui, por favor. Exato, pô. Isso foi uma aula, cara. Para mim, lá no início, eu passei essa aula para frente. Exato. E o cara, assim, igual você falou agora do pedir o pedido. Isso eu me lembro que é uma você frase, falou, né? Pedir o pedido. Né? Eu me lembro que muito tempo depois ele encontra comigo e comenta sobre isso, né? Pô, cara, hoje eu sou super fácil no trânsito ali de você iniciar a venda e fechar a venda, né? Ó, isso aqui é uma aula, hein? É verdade. E assim, a mensagem que eu procuro passar muitas vezes, por exemplo, quando você, já hoje no nosso dia a dia com mídia, por exemplo, ou quando você agindo uma reunião com um profissional de marketing, primeiro você, óbvio, tem que ir preparado, né? Você tem que mostrar que aquela hora dele é muito importante, cara. Exatamente. Não adianta você chegar na frente do mídia e aí, tem alguma coisa para mim? Não, você tem que se preparar, você tem que entender o que está acontecendo. Essas coisas todas são importantes. E mais importante, que acontecia comigo quando eu visitava médico, e acontece com a molecada que está começando, e vai visitar às vezes um MID e tudo mais, o medo de perguntar. Se você não perguntar, ele não vai te abrir. Então, pergunta isso, óbvio, mostrando conhecimento, mas se tiver de perguntar verba, isso, aquilo, distribuição, tem que perguntar. E aí pede, né? O cara que pergunta, ele é tolo uma vez só. Essa é uma frase bacana, né? Poxa. O cara que pergunta, ele é tolo uma vez só. Exato. Porque o cara pode até nem responder, mas você... o medo de ser tolo por não desconhecer alguma coisa. Exatamente. Você foi lá, teve com a pessoa que decide tudo. E aí tu não perguntou porque na hora H tu ficou com medo ou algum policy em cima em você. Não, pô, você tem que se prepare, mas pergunte, né? Pergunte de uma forma óbvia, né? Que não seja nenhum aperto, um constrangimento, mas você tem que saber perguntar e no final pedir para trazer, né? Exatamente. É isso aí. Cara, vou conversar contigo é uma aula de venda. E sempre foi, né, cara? A gente há 20 anos de tanto se conhece, cara. É muito bom vender, né? E eu vou te falar uma coisa, Rômulo. A venda, se você vende, se você tem venda, você, sei lá, montou qualquer negócio. Outro dia o garoto falou, não, eu vou montar um negocinho assim. A minha pergunta para ele, você tem o cliente, sabe já para quem você vai vender? Se você tem a venda, você tem a contabilidade, a parte fiscal, a assistência, tem tudo. Se você não tem venda, você não tem o resto todo, você não tem mais nada, né? E a venda, assim, ela prepara muito você como pessoa por tudo isso aí que você falou, de percepção, de tudo ao teu redor, fazer uma análise completa. Isso te prepara para o próximo passo da tua vida, né? Que foi o empreender, né, Rômulo? Exatamente. E você chegou, porra. Chegamos num ponto, né? Eu, depois de 10, 15 anos de empresa e ensinando muito a equipe, a minha função chegou num momento onde eu ensinava e eu via as pessoas aprendendo e saindo. E eu tive uma escola lá, né, daquele trabalho direitinho, correto, enfim. Só que eu cheguei num momento que eu entendi que eu precisava realmente desse crescimento. E foi quando eu falei que eu estaria saindo para a minha carreira solo, né, que seria montar Brasil H. Já vinha ensaiando, eu avisei com... Desde o início você montou Brasil H? Eu vim...
Há um ano antes de sair, eu comuniquei à empresa que eu sairia, né? E todo mundo falava assim, cara, mas tu vai sair, cara? Pô, tu tem um puta de um cargo, você ganha comissão, você tem permuta, permuta de restaurante, permuta de hotel, de passagem, e o mais ainda, eu tinha carta branca para tomar todas as decisões comerciais. Mas eu queria mais, porque eu queria trabalhar o planejamento. E nesse momento que eu queria trabalhar o planejamento, a empresa onde eu estava, a Adver, ela já não tinha mais esse objetivo. Eles estavam pensando já em gráfica, enfim, em outros caminhos e que não me interessava, né? Então eu fui partir para a carreira solo, um grande desafio, mas eu já coordenava junto com o Dilson na época assim, uma gama de campanhas, né? E aí eu montei a Brasil, montei o escritório, eu tive algumas outras experiências, fui chamado uma vez um pouquinho antes de entrar na Brasil, fui chamado para trabalhar no grupo que cuida do Ginessa Arena, esqueci o nome agora, do Rio Centro, GL Events. Um francês me chamou, alguém me indicou para um processo seletivo e eu estava exatamente naquele momento em que eu estava querendo ir para Brasil H, montar a Brasil. Já tinha tudo formatado, mas a GL Events me chamou e para montar uma estrutura de OH, tanto no Ginesse quanto no Rio Centro e tal. Aí começamos a conversar e a negociar. E aí eu falei, olha, eu não tenho inglês fluente. Não, mas é uma exigência, mas a gente aguarda. Ah, então tá bom. Depois que você entrar, não sei o quê. Poxa, mas eu estou trabalhando, eu preciso de um contrato me garantindo 1 ano, pelo menos, aqui, de que eu vou sair da minha empresa e tal. A gente não sei o quê. E aí, praticamente, no final dessa sessão de entrevista, que acho que foram umas 3 sessões, e eu estava praticamente lá, mas eu não queria. Aquela coisa, você está sendo convidado, mas a tua cabeça está em outro lugar. Aí eu virei pro diretor que estava me recrutando e falei assim, mas eu não contei um detalhe para vocês. Eu sou comissionado. Aí ele me olhou assim, Aí ele perguntou, mas como assim? Aí eu falei o percentual, né? Que a OH ela tem um percentual interessante, né? Aí ele virou para mim e falou assim, Ron, antes de você ficar rico, eu preciso ficar rico. Eu falei assim, então tá bom. Aí eu segui o meu caminho, eles seguiram. Eu não queria, na verdade, dizer um não para eles. Então eu estava procurando, né, uma forma da gente encerrar numa boa o processo seletivo, digamos assim, não é? Mas eu digo que foi uma experiência interessante porque, assim, era uma empresa muito grande, me buscando para um grande desafio, mas eu já tinha Brasil H em mente, né? Foi quando ali eu decidi que realmente eu ia montar o meu escritório. E assim foi. E aí montamos o escritório, eu sozinho, aí contratei um atendimento e ela me perguntou qual era a minha carteira de clientes. Eu falei assim, o mundo! Hoje não tenho nenhum. Falei pra ela, o mundo, né? Essa pessoa estava saindo da New Quality, ela era atendimento, uma empresa de eventos, né? Fabiana. Eu lembro, então, Fabiana Naide. Hoje ela trabalha numa empresa de LEDs, né? Muito, muito grande. Fabricante? Trabalha com supermercados, uma série de coisas. Aí eu falei assim, Fabi, né, gostei muito dela, não tem cliente, cara, mas eu trabalho com isso. E ela, doida, digamos assim, também, beleza. E trouxe comigo também um web designer, que hoje está na JC. O cara está muito bem posicionado lá, o Eberton, no operacional da JC Deco. Então, o time da Brasil foi uma pessoa de design, que eu sabia que quando eu fosse para o mercado, eu teria que entregar soluções, uma pessoa no atendimento para me ajudar e eu. E zero, mais nada, sem histórico, sem cliente, sem nada. Primeiro dia, o telefone tocou. Rômulo, já começou a trabalhar? Já está com o teu escritório? Olha só. Já. E aí foi embora. Aí veio campanha da UG, veio campanha de... E quem foi que te ligou esse primeiro? A primeira pessoa foi a Márcia Arcoverde. Uma campanha de GSK no Nordeste inteiro.
vambora. Está comigo. Vambora. Aí depois vieram, assim, vários parceiros, né? Temos muitos amigos aí no mercado e eu te digo, aí sim, esses anos todos trabalhando na Adver foram maravilhosos. Uma decisão muito difícil, porque eu tinha filho, tinha uma estabilidade, montei um escritório, né, que eu não tinha cliente, digamos assim, e não trouxe histórico nenhum da Adver, comecei do zero, porque ali eu passei a ser consultor, planejamento, né, e não veículo, a Adver era veículo, eu passei a ser um escritório de planejamento, e desde esse primeiro dia, graças a Deus, tudo deu certo. E vamos embora, Foi assim que começou a história. E aí a Brasil já está com... Isso foi que ano? O Brasil está com quantos anos? A Brasil hoje, ela completou... Esse ano completou 18 anos. 18 anos de mercado. Sempre na mesma pegada. Não somos uma OH grande, como algumas de São Paulo, mas temos como característica trabalhar muito o mercado do Rio de Janeiro. Essa sempre foi a minha pegada. Inclusive quando eu era veículo, sempre defendendo o nosso mercado, né, o nosso pedacinho, como é que é o Rio de Janeiro, sempre dando muito valor aos nossos mídias, todos são importantes, obviamente, todos eles, mas a gente, né, eu me lembro que num período tudo se dava valor a São Paulo, né? Assim, que as melhores gráficas eram de São Paulo, os melhores planejamentos, as melhores contas, tudo era de lá. A gente, poxa, as grandes campanhas vinham de São Paulo, continua, né? Infelizmente, mas eu levantava aquela bandeirinha do Rio de Janeiro, sempre levantei. Algumas pessoas me olhavam assim, mas a gente tem que defender o nosso território de uma forma saudável, né? Não é uma competição, mas, gente, para que vai contratar alguém de São Paulo, ou de Brasília, ou de Minas? Nós temos profissionais aqui, temos gráficas, temos mídias, temos designer, todo o nosso mercado. O Rio de Janeiro comporta muito bem. Tem craques aqui, né? Muitos, não é verdade? Temos muitos. Então, a Brasil H, ela sempre teve esse posicionamento de buscar, de prospectar, né, as agências e clientes no Rio de Janeiro. Essa é a ideia. E você trouxe, desde o teu tempo de Adver, você estava sempre criando situações novas para trazer para o mercado. Você pegava, sei lá, dois quadros de outdoor, conectava um no outro, fazia um puta painel lonado, com uma arte caprichada. Exato. Eu participei. Você nunca se acomodou, né? Isso foi mais legal. Eu participei na agência de muitos processos, né, criativos, algumas campanhas aí com Aplix, enfim. A gente sempre foi chamado no início de algum projeto, de uma campanha, e a gente sempre, dentro do nosso conhecimento, né, você sabe que, olha, assim dá, assim pode, isso não dá certo, e a gente dava ideias. Eu logo assim que comecei com a Brasil H, eu contratei também um profissional de desenvolvimento. Apesar da empresa ser pequena, eu sempre falo isso, eu sempre me preocupei com a entrega, né, com a qualificação, de não ser mambembe, mas não estou desmerecendo nada, mas eu tenho essa pegada da preocupação. Hoje nós desenvolvemos uma ferramenta própria, inclusive, que nos facilita nas coordenações de campanha, tanto no Rio quanto nacional. A gente tem um sistema de mapeamento digital. Eu participei da elaboração na época do Datafolha Cidades, que era um sistema para pesquisa de impactos. Tivemos GeoFusion. Potencial de consumo. Isso, tivemos o GeoFusion, hoje temos o InfoH. Então a gente sempre se preocupou com a entrega qualificada. Por quê? Porque a televisão, o rádio, não sei o quê, sempre entregavam pesquisas, e a OH a gente não tinha muitos parâmetros, não é verdade? Eu vou te contar uma história, como é que era a pesquisa, a pesquisa antigamente. Antigamente, você sabe quem é Ângelo Franzão, né? Antigamente, pesquisa era o seguinte: Nestlé fazia uma promoção e pedia para que o consumidor envelopasse 8
10 rótulos de produto Nestlé numa carta, endereçasse para lá. E aí tem campanha, cara, de 70 milhões de cartas. Era assim que era a pesquisa, né? Como é que volta isso aqui? Aí era... Isso é interessante, né? Isso. Hoje a gente tem... Isso. E aí o que aconteceu com a Brasil? Assim, o que eu enxerguei? Os veículos aqui no Rio e no Brasil inteiro, muitas vezes... hoje o mercado já melhorou, mas muitas vezes eles não tinham como comprar uma ferramenta. Não dá, é muito caro o custo, né, desse tipo de investimento. Você comprar um GeoFusion hoje, ele é utilizado em outras matrizes, mercado imobiliário, expansão de franquias, e inclusive em OH, mas é caro para quem tem uma empresa de outdoor, para quem tem uma empresa de painel pequenininha, enfim. O que a Brasil fez? Ela fez a assinatura, ela bancou esse investimento e a gente colocava para dentro, né, todo o inventário dessas empresas, e quando a gente ia atender uma agência, a gente tinha toda essa informação para poder entregar. Então, o que eu fazia? Eu conseguia colocar, de uma certa forma, as empresas menores com uma mesma entrega, ou seja, com uma entrega qualificada, né, para que o plano de mídia pudesse ser aprovado. Porque você sabe que o mídia, quando ele vai preparar uma campanha, se ele for ao mercado, ele recebe de diversas formas o inventário das empresas, não é? Eu dizia que um mandava por fax, outro mandava no papelzinho anotado, outro é assim até hoje. Cada um tem uma apresentação, cada veículo tem uma apresentação. Isso trava na hora que chega na mão do mídia, porque ele fica, né, preso com uma série de materiais. E aí a função nossa na Brasil era, primeiro, trabalhar esse inventário e otimizar e mostrar o poder de impacto, de fluxo e tudo mais, numa única linguagem. Então, quando a gente prepara o material, a gente faz todo esse trabalho de filtragem, a gente entrega tudo pronto para o mídia poder analisar o planejamento e sim ele fazer as escolhas e tudo mais. Então, a gente participou e participa do processo inicial, que é da criação, se vai ter aplique, se essa cidade tem cidade limpa ou não, se esse material é interessante, damos algumas ideias para a criação quando chamados, e mais ainda, vamos o mais além, né, que entrega também os dados que hoje, principalmente, numa tomada de decisão, quando você tem relatórios, principalmente hoje que tudo você tem relatório, não é verdade? Então você vai fazer uma campanha online, você tem métricas, relatórios, televisão tem métricas. Chega na OH, se você não tiver essas métricas, você fica para trás. Então esse também foi uma das ideias e posicionamentos que a gente teve, de fazer uma entrega bem qualificada e participar do projeto criativo quando solicitado, enfim. A métrica veio para... Eu vi ontem um vídeo do Cláudio Venâncio com a Ariana da BTC. Sim. E ela fala que a agência está mudando muito, né? Ela está muito ligada hoje a entregar um relatório qualificado de performance, né? Quase integrando com o BI, né? E os caras vão cada vez mais buscar assertividade nesses planejamentos. Então, quando a gente consegue fazer isso que você está fazendo, grandiosamente... Então, e quando você tem uma campanha de capilaridade, que você precisa trabalhar o interior do estado, o interior do Brasil, onde você sabe que essas empresas não têm recursos para contratar esse tipo de ferramenta, como é que fica? Como é que você vai fazer entrega e fazer com que o cliente, ao invés de falar assim para você, Rômulo, eu resolvi fazer um outro veículo, né, de massa porque eu não tenho como fazer a defesa do OH. Não, opa, peraí, traz para cá.
ó, olha aqui o que eu estou te entregando. Estou te entregando um mapeamento digital, que você não precisa fazer a vistoria. Estou te entregando o número de impacto, perfil da população, isso tudo. Então, assim, aí você consegue, sim, através de argumentação e, óbvio, de relacionamento, viabilizar. Não é? Então, sabe, algumas pessoas não entendem, não é? Acham que, não, nada é fácil, gente. Para a gente chegar até aqui, a gente tem um desdobramento, mas a ideia é essa. É você conseguir trazer com uma certa igualdade, não total, mas pelo menos de números e tudo mais, o equipamento, a campanha, a capilaridade para que seja aprovado. Não é? E você desenvolveu uma ferramenta própria lá, é isso? Exatamente. Nós temos... Fala para mim como foi essa ferramenta? Essa ferramenta começou num dos empreendedorismos que eu tive há alguns anos atrás. Eu criei um site de buscas, né, chamado Help Bairros. Bom demais. Ele está ativo ainda, mas eu deixei ele um pouquinho dormindo, mas funciona. A gente criou um site de buscas justamente buscando aquele pequeno comércio de bairro. Qual era a ideia? Poxa, por que você precisa se deslocar para um shopping se de repente no teu entorno você tem aqui o que você precisa? Tirando o local. Exato. Né? Então você não vai gastar dinheiro em estacionamento, e tal. Criamos o Help Bairros e... Foi um sucesso, né? Foi. Foi um sucesso. Ele não alavancou mais porque eu precisava realmente de um investidor, porque era um projeto... Você buscou investimento? Não busquei. Não busquei, porque eu ficava muito na imersão, não é, do produto e sempre querendo aperfeiçoar, e acabei não buscando mesmo. Mas eu cheguei a conversar com o Banco BMG em São Paulo, eles gostaram do produto, algumas empresas, mas aquele negócio de você sempre aperfeiçoar, às vezes você perde um pouquinho o time. Então eu preferi parar um pouquinho nesse projeto e voltar com os olhos para o Brasil. Só que esse projeto ele me deu, né, a experiência de mapeamento. Com o Help Bairros a gente mapeava o Brasil todo, a gente mapeou jogos do Brasil no exterior, enfim, a gente conseguia. O Flamengo, quando foi disputar a final da Libertadores, se você quisesse procurar um hotel lá na cidade, pelo Help Bairros você conseguia. Então, através dessa expertise, a gente trouxe essa experiência para o Brasil. Não é? Então, hoje a gente consegue fazer todo esse mapeamento próprio e aí a gente faz uma ligação com as ferramentas que a gente compra também. Hoje o nosso parceiro é o InfoH, então a gente tem elemento suficiente para fazer essa entrega bem interessante. E eu diria para você hoje, Antônio, que a Brasil ela consegue fazer um levantamento, por exemplo, no Rio de Janeiro, não diria de disponibilidade, mas de planejamento, e em 5 minutos eu monto uma campanha para você com todo o inventário necessário para determinados segmentos. E você faz também a coordenação da campanha, né? Isso. Não só chega no planejamento lá, mas você acompanha todo o processo, né? Exatamente. Até o check-in final, exatamente. A entrega, resultado. Levantamento, acompanhamento, check-in, pós-venda, a gente faz todo esse trabalho. Uma empresa completa, né? Exato. Bem legal de se trabalhar. Bem legal de se trabalhar. Voltei aqui na época lá dos antigamente, que a gente viu coisas assim maravilhosas, né, cara? De campanhas que os caras... Eu concordei, inclusive, com o Marco Antônio, que esteve aqui comigo, Sim, da gente tentar aproximar mais o pessoal do criativo, junto com os veículos, com os planejadores, com o pessoal de produção, para que a gente desenvolva. E naquela época tinha uns... Eu me lembro, cara, eu sou fascinado por isso. Meu pai era um apaixonado por isso. Havia outdoor com mecanismo... que fazia movimento dentro do outdoor, criando sensação, cheiro, fumaça, cheiro de churrasco, cara. Eu via outdoor com cheiro de churrasco, o cara passava... Colocamos para... Vocês fizeram muita coisa nisso. Fizemos para a Coca-Cola um projeto de um outdoor sonorizado. Esse foi interessante, no Largo do Machado. E o objetivo desse outdoor sonorizado era o outdoor ele gerar um spot.
Mas não era o outdoor o tempo todo, né, com som, seria mais simples. Quando as pessoas parassem e olhassem, tínhamos um sensor, quando eles olhassem para o equipamento, aí vinha a mensagem e o cara levava um susto. Uau! Fizemos um outdoor também para Drogarias Pacheco, se não me engano, que ele veio cheio de presentes, né? A gente fez o outdoor, colocamos vários presentes pendurados e a gente sabia que esses presentes iriam, né, eles iriam ser resgatados, digamos assim, né? Então fizemos todo o levantamento, todo o trabalho, fizemos a aplicação de vários presentes, era Dia das Crianças, se não me engano, e rapidamente... Cara, e aí tem duas formas disso aí acontecer, né? Desses insights acontecerem. Um é provocado pelas empresas multinacionais, né, que trazem coisas que estão acontecendo no planeta afora, e a outra é essa busca incessante de alguém inquieto, né, de inventar coisa nova, Exato. apresentar coisa nova, possibilidades novas. E assim, Antônio, você pensa comigo, se a gente conseguia fazer isso há 15 anos atrás, cara, a gente dava o nosso jeito e a gente não tinha tanta tecnologia, tanto recurso como a gente sabe que tem hoje, por que pararam, né, os projetos? Né? Diminuíram demais, realmente. Né? Eu não consigo entender. Às vezes eu converso nas agências e falo de projetos e tudo mais. Não precisa nem ser um projeto digital, que também é viável, óbvio, né? Mas a gente precisa realmente, eu concordo com você, estimular, porque é possível. Hoje a gente tem muito mais recursos, olha quantas possibilidades você pode fazer, e provavelmente até com investimento menor, porque anos atrás a gente tinha que dar nosso jeito, né? Tinha que inventar, né? E tinha que ir lá para a serralheria, fazer uma série de coisas e tal. E hoje a gente tem tantos instrumentos facilitadores que é possível, sim, trazer inovações ou nem tanto, digamos, dizendo em relação à inovação, mas usar recursos que a gente sabe, mecânicos até, de movimentos, e viabilizar. Enriquecendo a comunicação. Enriquecer, exatamente. Né? Explorar isso. E aí? Bora? Vamos? Vamos embora. Cara, eu tenho um paixão por isso, né? Você sabe, né? Isso. Eu sou um apaixonado por coisas diferentes, né? Eu lembro de João Carlos, antiga Pro News. Eu lembro de uma campanha de Heineken que ele tirou a cabeça do painel toda e colocou em cima, era um balde, como se fosse um balde de gelo, com várias Heinekens em cima do... Porra, sensacional. Pois é. O cara que cria aquilo era com toda a velometria, né? Era um balde mesmo, um projeto cônico, enorme, gigante. O cara que fazia isso era um carinha de São Paulo que sumiu. E aí a gente eu lembro do Outdoor Vivo. Você lembra do Outdoor Vivo? Você lembra de Marcelo Monetti? Tinha uns Outdoor Vivo. Puta, cara, eu achava aquilo bizarro de bacana. A gente fez um projeto com o Wilson Ferrari, conhece? Conhece, né? Então, a gente colocou na linha amarela um outdoor que tinha uma câmera fotográfica, mas era cenográfica, né? Então, quando o carro passava, dava o flash. Hoje, com a tecnologia, imagina como se pode fazer alguns trabalhos maneiros com a H. Né? Imagina. Você sabe o Jaron? Ele tem um processo lá de medição de audiência por câmera. Isso. E eu estava lá verificando aquilo, a câmera dele vai lá, vê a placa, vê se é homem ou mulher. A câmera tem um algoritmo ali interessantíssimo para isso, né? Então, nesse negócio aí que a gente está falando, né, essa aproximação do consumidor. Você tem um painel que está na rua, essa aproximação do consumidor, trazendo para ele uma coisa específica. O mobiliário urbano, eu sempre falo, tem muito mais facilidade para fazer coisas desse tipo, né, de interagir com o cara que está ali. Uma hora, bicho, tu vai sentar num banco de um abrigo e ele vai saber quem você é, o que você faz, aonde você anda, o que você gosta, e vai comunicar... vai se falar contigo. E nós estamos caminhando para isso, que é assim, a mídia, né, ela
a mídia de massa, ela cresce, se eu não estiver enganado, segundo o relatório do SEMP, agora que saiu há 2 ou 3 semanas atrás, a mídia online ela cresceu barbaramente, a mídia OH cresceu significativamente, com uma performance. Então, isso faz a pessoa maior do que essa mídia de massa. Então, isso faz crer que a gente, mídia OH e mídia online, elas estão assim, faltando um cabelinho para a gente fazer assim. Exato. E começar a ter um paraíso, um mundo enorme de possibilidades. Exato, a gente já tem na programática, né, a possibilidade de definir aonde, com quem e hora, por exemplo. Né? A mídia digital ela permite isso. A gente dá um passo realmente já é possível, claro, mas de se ir um pouquinho mais além, né? Porque hoje eu vejo as campanhas com QR Code, né? Tem um QR Code, você vai apontar o celular e aí ele vai te direcionar, então ele passou a ser o porque gerou aquele link. Mas isso a revista faz, a televisão faz, enfim. Então tá no painel, não é novidade. Mas a aproximação de alguns equipamentos, com a evolução que existe, você pode sim, em algumas situações, interagir com ele. Já acontece. Então, você busca assim, um trabalho. Imagina um painel que te identifique em algum momento e ele saiba qual é o teu consumo, né, o teu perfil, e você possa fazer um trabalho diferente, enfim. Mas para massa, né? Porque no indoor você consegue, obviamente, mas vamos falar de um número mais expressivo. Aí sim, né? As câmerazinhas, algumas coisas podem seguir para isso. E acredito que estejam próximos, né? Bem próximos, né? Muito. Eu tenho falado que o online, a última linha do online, né? Hoje qualquer essa galera nativa online, né, digital, essa galera tá com 3 telas na mão, né? Então, eu tô com 2. A última linha, cara, a linha limítrofe entre o on e o off é quando o cara bota o pé na rua, né? E aí ele vai ver a gente fazendo o serviço lá na rua. Exatamente. Né? E invariavelmente, né, nós estamos lá esperando, né? Estamos ali, Muito, que é o nosso... Não tem como, né? É o nosso trabalho. Exatamente. E me fala, então, voltando lá para a tua ferramenta de coisa. Você desenvolveu essa ferramenta e você é sua. Você não pensou assim, essa ferramenta ir longe? Então, nós desenvolvemos essa ferramenta e, no primeiro momento, nós pensamos em comercializá-la, apresentar ao mercado. Mas aí eu falo para você daquela questão da gente sempre estar apurando. A gente está num momento bem interessante e já evoluímos bastante. Faltam alguns detalhes, né? Porque a gente quer sincronizar agora com emissão de IPI, então assim, vai ser loucura. Você vai criar a campanha, ela vai estar toda online, digital, você vai selecionar o equipamento, o cheque já é digital, você tirou a foto, já entra e tal, e mais IPI, ou seja, uma solução completa. Enquanto a gente não estiver com a solução completa, a gente não pretende comercializar. A gente até já cedeu essa ferramenta para um parceiro que ele utiliza, ele gosta, mas a gente preferiu não divulgar mais para o mercado em termos de comercialização, enquanto não tiver totalmente pronta. Mas ela funciona. Depois eu te apresento como é que você vai gostar. Eu quero muito. Então o inventário está cadastrado lá, inclusive. Claro. Aliás, pô, manda API lá para nós. Então, junto com tudo. Assim que nós prossegue, né? Já fez o pedido, né? Exato. Olha só, eu vou aproveitar que eu fiz um pedido, eu vou fazer outro pedido. Se você está vendo essa aula aqui desse cara, você já entra lá, se inscreve no canal, ativa a sinetinha, faz a porra toda aí, não perde tempo, porque, cara, cada vez mais nós vamos trazer esses caras super relevantes. Bacana. É. Isso.
E vem cá, aí Rose tá lá com A Rose, ela me as ajuda. peças lá. Assim, eu... É um amor, É. a Rose é um amor. A Rose cuida da operação, digamos assim, resumindo. A Rose cuida do universo Rômulo. Eu viajo, né? O tempo todo você sabe como é que é, né? A gente tá sempre pensando em alguma coisa, tendo uma ideia, é de madrugada, enfim, a gente não para, né? Não para, nem... A vida do empresário é assim, a gente né? não para. E a Rose, ela faz com que eu fique com os pés no chão, então. Ela cuida da operação, ela é meu braço direito, e ela toca muito bem essa parte, ela me ajuda no comercial. E hoje eu invisto muito em relacionamento mesmo e entrega. Relacionamento e entrega. Entrega. A gente tem que ter entrega qualificada. Entrega qualificada. Entrega qualificada. Esse é o objetivo. Então, você falou de relacionamento. Eu vi um vídeo esses dias aí do Álvaro Almeida, que é lá da Acesso, né? Sim. Aí ele é presidente, eu não sabia. Aí ele falando sobre isso, tematizando sobre isso de relacionamento, ele fala: eu em 86 fui jogar golfe. E aí joguei golfe, me relacionei, virei presidente da federação, da confederação, do clube, viajei o Brasil todo, isso e tal. Eu vou te fazer um convite para a gente jogar golfe. Opa! Maravilha, maravilha. Isso mesmo. Isso. Você tem que ouvir a experiência alheia, né? Bom, claro. E aí, cara, com certeza. Eu gosto de golfe, eu fiz umas clínicazinhas lá. Você jogava um basquete, né? Eu jogo. O joelho tá bom? O joelho tá bom? Tá tudo ruim, cara. Tá tudo ruim. Outro dia eu fui jogar uma partida de tênis, e aí você ainda tem reflexo de jovem, mas num corpo velho, né? É isso que é. E aí o oponente lá deu uma curtinha, um slicezinho assim, curtinho perto da rede. Antigamente, você corria na rede, pegava a bola, punha no outro lado e já dava um pulo por cima da rede. Isso. E aí eu fiz a mesma coisa, saí correndo, rebati aquela bola com precisão no cantinho, aí quando eu fui dar o pulo na rede, eu dei um balobê de roer. Parei e falei, cara, se eu for, eu vou... Não dá, né? Não vou conseguir pular. Mas é bom, né? Mas eu tenho feito assim, um pensamento dos últimos anos, foram anos complicados, né? A gente vem aí de uma série de incertezas, né? A gente tem uma puta certeza dentro de um monte de incerteza. Isso. E aí me afastei um pouco disso, mas eu tenho um projeto de cuidar, assim, da saúde, né? É importante. Porque, cara, a gente vai... Pô, eu pularia aquela rede. Tá na nossa hora. Se eu tivesse saradinho, eu pularia aquela rede. Mas, cara, eu dei um freadão, tá aí uma risada geral na quadra, né? Mas a gente precisa realmente agora... Você é um cara que tem, assim, com esse pensamento, né? Então, já joguei muito videogame, né? Não, então, o que acontece? É o momento da gente também olhar para a gente mesmo, né? E cuidar um pouquinho da saúde, porque... É importantíssimo, né? É importantíssimo e eu comecei a fazer umas caminhadas, nossa. Mas estou gostando, viu? E é bom, cara, porque... Mas tem que ter tempo, né, exatamente, a determinação. Não, tem que ter tempo. Quando você fica na correria, é difícil. Eu tenho assim, mas a gente tem que trazer um tempinho para a gente, não é? Senão também, não é? E cuidar um pouquinho da saúde. A gente não vai ser atleta. Eu não pretendo ser um atleta. Nunca fui. Poxa, como é que você é agora, né? Mas eu sempre falo, né? A gente sabe tudo que a gente tem que fazer. Não é? A gente vai no médico, escuta aquela historinha todinha, o que pode, o que não pode, não sei o quê. Eu costumo falar que a minha dieta é uma dieta sem trauma, né? Porque na hora que eu tiver fim eu vou fazer o que eu quero. E agora cuidando um pouco do corpo, só para a gente manter também aí a dieta dele é sem trauma, galera. Ele vai lá pro sítio. Essa aí, velho. Caldeirada de muqueca, de óleo do dendê. Essa
essa mesmo, Só não me convidou ainda lá, né? Vambora. Essa dieta aí que é o maravilhosa. sítio é onde, cara? O sítio é Brasil, o sítio Brasil. Sítio Brasil, Pô, espetáculo. O sítio é na subida de Friburgo, em Cachoeiras de Macacu. Pô, conheço. Fica uma horinha daqui, é fresquinho, bem gostoso. Tá morando lá? Não, final Ainda de semana, não. Final de semana. Mas assim, tem tudo lá. Galinha cabidela, vai falando aí, sarapatel, não sei o quê, hoje é... Assim, a gente tem churrasqueira, fogão a lenha, forno iglu, mas o que funciona lá é o fogão a lenha, não é nem a churrasqueira. Churrasqueira, quando tem visita e gosta muito de churrasco, o fogão a lenha é demais, cara. Aí você vai pra lá... Fogão a lenha, uma cervejinha e vambora, e prosa, né? E prosa, aí a gente relaxa. A gente tem lá um monte de bicho, cachorro... Tudo que você imagine num sítio tem. Tem e lá aí você vai para lá e faz essa conexão com a natureza, né? Exato. Isso é maravilhoso. Você sabe que eu estou morando em um sítio, né? Ah, você está morando no sítio? Eu estou morando... a produção está falando alguma coisa, que é para você chegar mais perto do microfone. Obrigado, produção. Perfeito. Não é desnecessário que eu estou ouvindo aqui, tá ótimo. Onde é que eu estava? Que você está morando num sítio. Estou morando num sítio. Cara, hoje de manhã, por exemplo, uma coisa de quem mora em sítio, você, quando mora lá, você vai perceber. Isso. Não importa se você dorme 10 da noite, 11, meia-noite ou 1 da manhã, você vai acordar às 5. Certo? Como 2 e 2 são 4, você vai acordar às 5. Não tem como. E aí acorda às 5, aí o dia parece enorme. E hoje de manhã, para você ter ideia de o que é morar em sítio, hoje de manhã a gente abre a janela assim, 2 tucanos enormes de bico amarelo, demais, comendo os coquinhos lá da palmeira. É muita experiência. Aí as cambaxirras começam a cantar, tudo, o galo já canta. Bem TV bate na tua janela, né? Ele vê aquele espelho dele, eu acho que é o reflexo. Lá é assim, tem um Bem TV que vai na nossa janela e fica... Eu tenho um sanhaço que faz isso. Sanhaço, né? Ele pede a banana. Aí a minha esposa vai lá, bota num dispenserzinho lá, bota uma banana. Isso. Aí fica ele e a esposa dele, eu acho, né? Com 2 passarinhos sanhaço ali. Isso. É muito bom você dar uma desacelerada quando você está lá. E volta com a bateria. Exatamente. Um final de semana desse, ele te revigora e você vive também, eu falo, né? Pelo menos eu, né? Você vive o espírito da comunidade ao seu redor. São vários sítios, mas a gente anda descalço, a gente vai no barzinho, na mercearia ali da esquina e bate papo com todo mundo, e tem o caseiro, e tem isso, tem aquilo, tem o vizinho. Então, é um outro mundo, assim, é tão perto, não é verdade? 1 hora, né? São 90 quilômetros da minha casa, mas já é um universo tão diferente. Isso eu acho muito interessante no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem praia, tem a Floresta da Tijuca, e tem Petrópolis a 1 hora de distância também, tem o sítio, você tem tanta coisa tão perto e às vezes a gente não faz nada, né? Às vezes a gente, para pegar uma praia, tem que sair do Rio de Janeiro. Não é verdade? Tem pessoas que saem do Rio, passam o ano inteiro no Rio e só pegam a praia no Nordeste. Eu já fui disso muitas vezes, inclusive, né? Nós estamos vivendo o Rio de Janeiro, eu acho que a fase do Rio de Janeiro vai melhorar, né? Agora, sim, com esse prefeito aí, a gente está vendo o cara trabalhando pra caramba, cuidando das coisas, hein? Eu acho que vai melhorar. Cara, eu sou desse que não vai na praia. Eu não vou na praia porque eu não consigo nunca vaga. Porque para ir à praia eu tenho que acordar no fim de semana. Minha prancha de surf deve ter assim meia polegada de poeira em cima, cara, de tão parada que ela tá sem tomar um banho. Eu acredito muito, eu sempre falo isso, muitas pessoas discordam, mas enfim, é minha opinião, não que eu seja intransigente, mas eu acredito muito nessa molecada que está chegando, entendeu? Acredito em posicionamento, acredito numa nova política. Eu tenho um filho, né, que vai completar 16 anos agora em abril, e
O Lucas está com 16. O Lucas, tá com 15, vai fazer 16 mês que vem, já tem 16. Cara, eu vi o Lucas na barriga da Rose. É verdade, Então, e eu analiso muito o comportamento dele. Eu sou muito grato por estar passando por essa experiência e estar enxergando não só o meu filho, mas o grupo, né, de colegas, enfim, dos adolescentes. E eles têm um posicionamento, é uma geração diferente. E por isso eu digo que eu acredito. Também, né, imagina se a gente não acreditar, não é verdade? Mas eu acredito muito nisso, nesse posicionamento, e que eles vão também mudar alguma coisinha, e espero mesmo que para muito melhor, porque a gente, infelizmente, está passando por um momento muito difícil, né, em termos de segurança, de alimentos. Nascem muitas pessoas, então a competitividade ela é muito acirrada, o problema social, mas eu continuo acreditando e acredito mesmo que as próximas gerações elas vão dar uma ajeitada nisso aí. A nossa geração veio de transformações muito rápidas, né? Eu contei em algum lugar aí da época que não tinha telefone celular, só tinha telefone fixo. Aí hoje você tem um volume enorme de informações. Por isso que eu acredito, o acesso à informação, as pessoas estão tudo você pode enxergar pelo lado positivo e negativo. Mas se você está sendo vigiado, então, se você está sendo vigiado fazendo bem, ótimo. Se você está sendo vigiado, entre aspas, né, quando eu digo, é porque todo mundo tem o celular na mão, né? Se você estiver fazendo mal, gente, tá ferrado, né? Assim, é uma questão desse posicionamento, né? De como essa molecada vai se comportar. Que essa molecada, cara, é um pensamento meu, né? Eu acho que essa molecada nativa digital, ela aprofunda pouco, que é muita velocidade. Eu não sei, eu penso que talvez pudesse tirar um pouco o pé do acelerador, porque, cara, é muita informação. E aí fica tudo muita informação, mas tudo muito superficial. Mas tem um amadurecimento que está para chegar, não é? A gente está falando dessa molecada que precisa amadurecer também. Então, por isso que eu digo que eu acredito, não é? Ela é uma molecada que tem acesso a tudo, né? Hoje uma notícia ela se espalha com uma velocidade. A gente tem um problema das redes sociais que julga muito, né? Aí sim, eu concordo com você. Muitas vezes julgam sem saber o conteúdo, né? E crava, né, aquele veredito, muitas vezes negativo. Isso é muito ruim. E uma notícia que um canal passe errada acaba, né, com uma história, digamos assim. Então eu acredito que essa molecada amadurecendo e tendo todo o acesso à informação e vendo as coisas erradas porque elas estão aparecendo, queira ou não, a gente consiga melhorar. Eu acredito, continuo dizendo, eu acredito, levanto a bandeira, vejo muita gente boa. Óbvio que a gente precisa do acesso à educação para todos, né? Eu não posso também só me basear no conteúdo que eu vejo do meu filho e dos amigos dele. Tem que ser a base também, tem que ter isso. Mas é assim que eu vejo, que dá para a gente mudar. Assunto da hora, inteligência artificial, né? A inteligência artificial não é tão novo, né? Mas da forma como está sendo ampliando a usabilidade da inteligência artificial, e eu queria tocar lá. Tu acha que a inteligência artificial em algum momento vai colar, por exemplo, na tua ferramenta? Então, tipo, você entra com um briefing, igual você pede lá, faz uma poesia aí com o viés Olavo de Carvalho, Olavo Bilac. Mas eu poderia dizer que quando você pega uma série de análise de dados para tomar uma decisão, mais à frente a gente vai estar falando disso, não é? Só que, independente do IA, tem que ter também a mão do homem, do gestor, não é? É importante você pegar essa gama de informações, mas você também ter a palavra final, digamos assim,
Porque aí envolve uma série de coisas, né? Envolve uma coisa que a IA não vai ter, que é sentimento, né? Que é feeling. Será que... Emoção. Emoção. Então, ok, bacana. Mas e o feeling? E a emoção? Fica onde? Não é verdade? Ah, porque X pessoas gostam do verde e tá, ok. Mas em algum momento isso muda, porque a gente muitas vezes muda também com a experiência. E aí, será que a IA vai conseguir mensurar isso? Então precisa ter a nossa mãozinha ali. Precisa ter, porque também não confia muito, né? Porque um briefing um pouquinho descalibrado é como tu mandar um foguete à Lua e errar 1 milímetro aqui. 1 milímetro aqui, você vai chegar em Marte. Faz muita diferença, né? Na aterrissagem, por exemplo, né? Imagina, errou 1 grau. No começo ali vai errar muito. Exatamente. Mas a inteligência artificial, esse troço vai andar, cara, não tem jeito. Exato. São 2 assuntos do momento, isso e metaverso, né, cara? Não, a inteligência não vai. Vai, cara, vai. Vai. Não tem jeito. E metaverso, não vai. Vai. As pessoas cada vez mais, elas têm uma personalidade, um avatar que traduz, talvez, não o que ela seja, mas o que ela gostaria de ser. E esse ambiente, ele vai existir. Hoje não, mas em algum momento... Mas a gente tem muita capilaridade hoje já, não é? Imagina, hoje a gente tem muita capilaridade em tudo, né? Em tudo. Você vai desmembrando aquilo ali, enfim, não é? Vocês estão com quantos quadros lá com a Rose? Lá é roteiro ainda? Ou mudou? A gente tem, se não me engano, acho que são 90 quadros. 90 quadros. Ela que toca. Ela tem painel também, pena. Tem. Já digitalizou alguma coisa lá? Tem um painel no Norte Shopping já. É o primeiro painel da Zona Norte, tá lá. Mas ela que toca. Hoje eu foco muito a Brasil H e assim. Mas ela toca bem. Ela toca bem aquilo lá. A gente precisa conversar, né, cara? Porque a gente também está fazendo... Você me conhece, né? A gente... Isso. Cara, o negócio, ele é negócio. Ele vai... uma fumaça, né? Ele passou, vendas perdidas são vendas irrecuperáveis, né? Exatamente. O negócio passa, ele vai passar aqui, passar ali. Ontem eu tive um parceiro, vou declinar nome, mas um parceiro que tem uns 3 ou 4 painéis digitais, e a gente trabalha o produto dele também, né? Porque a gente recebe muita consulta pedindo que a gente faça um roteiro completo, igual acontece contigo. E o cara ontem estava segregando um cliente para que só ele atendesse aquele cliente. Aí eu peguei o telefone, eu não vou falar o nome dele, eu peguei o telefone, Carlinhos, porra, mano, qual a lógica disso? Funciona. Cara, o negócio, se ele tiver aqui, ele tá aqui, vou botar aí. Se ele tiver aí, tá aí, tu vai botar lá. Por que segregar? Só vai perder negócio. As conexões entre os empresários, essa fumaça vai passar. O que a gente vai fazer com essa fumaça? Exatamente. Então, se eu tenho trato contigo, com ele, com todos nós juntos, fortalecendo, a gente vai ter capacidade de igualar o nosso trabalho com a topzera do planeta. Não estou falando do Brasil, não, estou falando do planeta. Claro. E a gente hoje vê muito, né? Eu estava falando desse negócio da evolução, quando você vê um projeto novo que vem de fora. Eu me lembro de um lançamento de uma garrafa de água mineral da Coca-Cola, que eu não vou me lembrar o nome da água, que era uma garrafa, a garrafa PET com um produto mais dentro da sustentabilidade, né? A garrafa era molinha, e aí a gente fez um painel bizarramente gigante que era a garrafa, né? Então a gente, a gente tem que se falar, velho, a gente tem que estar todo mundo junto no CEPEX, que é o nosso sindicato, fortalecendo essas relações, porque nós vamos ser impactados por esses caras que estão criando coisas no planeta fora. Você deve ter tido um monte de consultas sobre painel 3D. Sim, tá certo? Começou a circular vídeo, que é uma esquina com um painel
não tão grande, com o design 3D. Isso. Porra, do caceta, né? E a gente, assim, aí começa a falar, mas se a gente tem que estar todo mundo junto, né? Não, com certeza. E a gente tem que procurar viabilizar mesmo, né? O projeto precisa sair, não é? É claro que a gente quer o projeto para a gente, mas e tem momentos em que vai sair com parceiro, vai sair até no concorrente, mas o importante é acontecer. Porque depois que starta, aí vem a leva, é sempre assim. Você startou um 3D ou alguma outra coisa, o mercado acompanha, ele tem que acompanhar, porque você precisa dessa inovação. Eu sempre falo, por exemplo, em relação à música, né, aos músicos. Poxa, mas esse fulano com essa música, sim, está fazendo esse sucesso, aquele outro. O mercado precisa de novidade, de músicas novas ou filmes. Por que tantos filmes? Não é? Alguns maravilhosos, outros não. Mas é preciso, sim, essa rotatividade e você está trazendo novas oportunidades, novas músicas, novos filmes, novos 3Ds, novos LEDs e tudo mais, porque existe uma necessidade de demanda, não é? Uma necessidade mesmo de consumo. Então, poxa, surgiu essa oportunidade e saiu, maravilha, vamos acompanhar, foi bacana, pode melhorar, mas vamos fazer acontecer, não é? Você acha que ainda tem algo a aprender na tua carreira? O tempo todo. O tempo todo, porque primeiro a gente fala disso, né? Da inovação, de novas tecnologias, e dentro do encaixe das novas tecnologias, a gente também sabe que o velho é bacana, né? Tem aquele equipamento antigo, volta e meia, você vê que, poxa, caramba, é tão simples. Então, o aprendizado, ele acontece no nosso dia a dia, na nossa conversa, alguma coisa que você vê que não tem nada a ver com o teu negócio, mas que você pode aplicar no seu negócio, né? Poxa, caramba, que sacada, não sei o quê. Então, sim, a gente está num eterno aprendizado, não tem como. A gente já vai dormir e já está pensando em alguma coisa. O tempo todo, não né? Tem como. E até na gestão, né? No aspecto da gestão, né? Tá quantos funcionários lá, ô Romo? 12. É uma 12. galera. Uma galerinha. Então, e é uma galera porque a gente passou pela 12 pandemia. com os executivos de conta também. A gente passou por um problema de pandemia, né? O Rafa vende bem ou o que tu acha? Então, Antônio, eu vou dizer para você uma palavra que eu acho muito maneira, né? O cara bom a gente não encontra no mercado, a gente faz, né? Isso. Então aí, o cara bom tá ali, ó. A gente faz, né? Formado em casa? Formação, né? Então é por aí o da caminho. Base, as canteiras. Você vê algum cara bom sobrando aí no mercado, dando sopa? Às vezes tem, né, cara? Difícil, né? Não, pô, tem uma galera da velha guarda, pô, a maioria... Sim, eu não chamei nenhum CEO de agência, não chamei nenhum puta executivo. Mas aí, não aí é de acordo com o perfil. Sim, mas eu digo assim, são as pessoas que têm uma história bacana pra caramba. Nossa, com certeza. Esses caras vão chegando ali mais um pouco... o funil vai ficando muito apertado, sabe? Então, muita gente com alguma idade... Rafael é um garoto, né? Você formou ele em casa. Mas tem muita gente, Rômulo, você fez uma pergunta, existe no mercado? Tem muita gente que está... hoje até por opção, talvez, o cara... chega, eu vou encostar o burrinho na sombra e vou parar. Mas tem muito... vou falar o Marco Antônio. Marco Antônio é bom? O que tu acha de Marco Antônio? O Marco Antônio, mas é a opção dele ter se afastado. Eu sei, mas ele tá lá, cara, com saca aquele aquecedor antigo que tinha um negocinho com um foguinho. O foguinho tá lá, cara. Ele é muito bom. Então, o que eu costumo falar é assim, né? O cara bom, né? Ele pode até estar no mercado disponível, mas não fica muito tempo disponível. Sim. O que eu quero dizer é isso, porque é difícil. E às vezes aquele bom, ele é bom, mas quando você contrata, talvez ele não tenha adaptação. É igual jogador de futebol, tu compra um craque, bota lá no teu time e às vezes não encaixa, mas o cara é bom e todo mundo sabe dessa qualificação.
mas eu acho muito interessante a formação para aquele cara que quer aprender. Né? Que também você jogar uma energia muito grande em quem não quer é complicado. Então, assim, a gente tem que criar craques, né? Identificar. Eu assisti um filme que era justamente isso. A função do CEO lá, ele não se identificava como CEO, era identificar o cara cru, né? E aí ele foi formando esse profissional. O cara alcançou a presidência lá de um estado nos Estados Unidos, mas o CEO falava o tempo todo que ele que queria ir. Na hora H, quando ele viu a promessa, ele disse assim, não, cara, a minha função é identificar profissionais como você. Então, assim, você pode, sim, identificar na nossa fase, digamos assim, na minha fase da vida, hoje, a minha função maior é qualificar, né? Dentro do meu conhecimento é qualificar. E mostrar, olha, o caminho é esse. E cada vez tu fica melhor nisso, né, Ron? A gente gosta disso, né? E ensinar, e tal, é muito importante. Então, o cara bom, eu sempre falo, né? O cara bom não tá disponível. Se tiver por pouco tempo, você vai buscar e tudo mais. Mas você quer um cara bom? Forme esse cara bom, cara. Você quer um cara bom na tua empresa? Tenta formar esse cara bom, né? Dá oportunidade para a galera também que está começando ou está no caminho. Cara, eu sempre tive isso, né? E você citou aqui no início da nossa conversa, quando o cara, muitos, né, chegam lá num nívelzinho de conhecimento, né, absorveu bastante tempo ali, aquela osmose, e o cara chega ali na frente, ele é convidado por uma outra empresa, ou sai da tua empresa, ou vai fazer a carreira dele solo, vai criar o dele, tudo. E isso, eu falo para você, isso nunca me gerou nenhum ciúme, cara. Isso sempre me gerou um puta orgulho de ver você formar talentos, né? Cara que ouve você falando de alguma coisa, pô, você é uma escola, cara. Eu tenho certeza que se o Rafa seguir o teu caminho assim, você é um cara, pô, admirável. Ele vai ter uma carreira próspera, sucesso. As pessoas precisam querer, né, Antônio? Porque... Isso é uma indireta pro Rafael? Não, Rafael é um garoto bom, né? Mas as pessoas precisam querer, porque muitas vezes você tem as ferramentas, não é? Mas, enfim, é querer, né? É determinação, enxergar, e comprometimento. Parece fácil, cara, mas nada é fácil. Nada é fácil. Muitas vezes, quando você conquista alguma coisa, as pessoas ao teu redor também falam assim, pô, aquilo ali é mole. Não, e tem muita gente tem toda uma estrada. Cara, e tem muita gente, exatamente isso, jovem, tem muita gente que, cara, eles têm muita pressa, muita aceleração. Então, às vezes, o cara começa um ciclo profissional e já quer chegar no topo da escada imediatamente, como se aquele degrau a degrau ali não existisse. Né? Isso não acontece. O cara tem que ir dar tempo ao tempo, subindo aos pouquinhos e tal. As conquistas, né? Porque cada degrau que você sobe, o teu panorama é outro, né? Então você está ao nível do solo, você está vendo um panorama cheio de obstáculos. Conforme você vai subindo, esses obstáculos vão ficando para baixo, você vai tendo uma visão mais longe, né? E esse crescimento, assim, pô, é tempo, cara. Não... Exatamente. Então, quando a gente senta aqui e troca uma ideia, como a gente está falando, né, a gente está mostrando, dando luz assim, em algum desses degraus, né, que a gente andou subindo aí, fazendo um esforço. Hora tu sobe 2 degraus, depois desce 1, aí sobe mais 2, desce 2. O importante é chegar lá em cima. E assim, e com o tempo você realmente enxerga alguns atalhos. Mas mesmo assim, você vai passar essa experiência, esse conhecimento, mas essa galera que quer, né, que tem essa vontade, ela precisa também entender, e a gente às vezes precisa entender, que eles precisam passar também
por esse processo do jeito deles. Eles vão passar, vão adquirir a própria experiência deles, a gente vai aprender com eles também em algum momento ou em vários momentos, mas o norte a gente sabe qual é e como caminhar. E deixar essa turma, às vezes, aprender um pouquinho, né? Aprender com os erros, né? Não existe problema algum em aprender com os erros. Todos erram. A gente só precisa acertar mais do que errar. Sim. Né? É como bater um pênalti, né? Precisa acertar mais. Acertar mais. Só errar, não. Senão aquele jogador do Vasco que perdeu 2 pênaltis, poxa, fiquei chateado, né? Mas, pô. Ficou chateado. O jogador do Vasco perder pênalti. O artilheiro, né? O artilheiro lá do Vasco, esqueci o nome dele. Pedro Raul? Pedro Raul, que dando uma dor de cabeça danada, foi lá e perdeu 2 pênaltis, né? Mas ele é bom, ele é bola, ele é bola. Ele vai aprender, Ô, Rômulo, projetinho novo, o que você tem assim? Você está vendo alguma coisa à frente? O que você tem de novo aí para frente? O que você fala? Então, hoje quando é que tu vai trazer a empresa para Barra? Poxa, pensei que você pensava, quando você vai levar a empresa para o sítio? Não, então, o que acontece? O sítio também é uma boa, hein? Não é? Hoje, né? Então, exatamente, o home office, ele foi muito bom. Mas ele afastou. Sim. Ele foi bom, mas afastou. Hoje eu estou sentindo a necessidade daquelas visitas que a gente fazia com mais frequência. Juntar o time em casa, todo mundo falando. Exato. A visita, a confusão de vestiário. Exato. Hoje eu acredito que em 2024 isso vai melhorar bastante, até porque muitas empresas estão já voltando aí para o presencial. Surgiu a palavra híbrido, né? E muitas já trabalham no sistema híbrido, já é um passo, e algumas outras empresas e escritórios estão se movimentando. Então, de projeto sim, um escritório na Barra, investir cada vez mais na minha operação de entrega, e é isso. Qualificando a tua ferramenta. Qualificando. Eu quero bastante. Muito ver essa tua ferramenta, cara, funcional ali no meu... Vamos marcar e eu vou apresentar lá. Vamos sentar um dia lá com a Raquel. Vamos. Agora a Raquel talvez não tenha, porque a Raquel tá... Que notícia boa. Isso. Parturiente. Não, bacana. Fiquei feliz quando eu soube. Eu pensei que fosse do seu outro filho, do Matheus, o segundo, né? Mas não, né? Bacana. Mas vamos marcar sim, com certeza. Ô, Rômulo, nós estamos aqui falando, versando, tal. A gente tem uma audiência bacana, a galera tá curtindo o que a gente traz para cá, as coisas assim, que as pessoas que vieram aqui engrandeceram demais o conteúdo, como você está fazendo agora. E eu queria que você, assim, tem gente jovem, formando, saindo de faculdade, o país é um país que tem um caminho ainda um pouco longo para se acertar do ponto de vista econômico, né? O país está voando. Eu trabalho há muito tempo e, cara, essa minha esperança nunca morre de ter um país economicamente voando, a economia bombando. Então, às vezes, esses jovens chegam um pouco com essa pressão e tal, e a gente fala aqui pra caramba com o objetivo de criar uma possibilidade, plantar uma sementinha lá de, cara, é possível, velhão. Dá para fazer, cara. Vai, confia, cara. Vamos, acredita. Então, eu queria que tu falasse, eu vou botar num painel digital meu a tua foto. Eu queria que você fizesse uma frase bem bacana, um ensinamento bem bacana para esse jovem que está nos assistindo. O que eu gostaria de passar realmente para essa galera, e eu sou defensor
inclusive desse pensamento do é possível e você pode, né? You can, é o seguinte: você que está começando no empreendedorismo, você que está iniciando a sua vida, acredite, é possível. Você vai escutar, obviamente a gente falou aqui de conselhos, mas você vai escutar, sim, muitas pessoas tentando dar opinião naquela ideia que você teve e muitas das vezes te desestimulando. Isso acontece demais. Poxa, é assim não. Acredite no que você faz, né, e no que você quer. Isso é muito importante. Agora, não é só acreditar, né? Acredite, faça por onde, gaste só 90% da sua receita, não é isso? Mas acredite nos seus sonhos. Muitas vezes as pessoas vão falar que você está errado, que é isso, que é aquilo. Não importa. Se teu feeling está dizendo que é assim, porque a ideia, a essência, quando você tem uma ideia sua genuína, cara, você tem que ir. Se lá na frente você deu errado, né? Ela não é o total errado, né? Você vai parar com aquilo e vai recomeçar para seguir o caminho que deva ser o correto. Mas você precisa e você deve acreditar em você. Isso, partindo disso, você vai ter sucesso. Aí, óbvio, você tem que se qualificar, você tem que se preparar, você tem planejar, que se dedicar, né? Se dedicar, planejar. Aí vem tudo aquilo que a gente sabe. Mas o mais importante da essência é acredite nas suas ideias, tenha convicção. Porque senão você vai fazer uma coisa que se não é o que você queria, você vai fazer uma coisa que não é o que mais te agrada, né? Então tente e vá até o final que você vai conseguir. Máximo. Acho que é por aí. Você mandou materialzinho para a produção? Mandei. Vamos dar uma olhadinha então aqui, por favor? Olha que logotipo bonito, hein? Olha aí. Desenvolvemos uma ferramenta de mapeamento digital. Então, a gente entrega uma campanha. Hoje nós temos inclusive uma campanha bem grande rodando e a gente consegue mostrar para o cliente, se for dado um zoom, a gente não deu, né? Você consegue entender onde está cada equipamento com fluxo, impacto e Brasil, né? E nesse caso aí, a gente só está mostrando os equipamentos, mas a nossa ferramenta possibilita também a apresentação do PDV. Então, por exemplo, se você pegou uma rede grande de lojas e você precisa mostrar para o cliente aonde está o teu engenho e o teu PDV, no Brasil, a gente consegue mostrar esse resultado. E clicou em cima de cada pecinha dessa, ela vai dizer qual é o equipamento, aonde ele está, qual é a distância do PDV, qual é o fluxo, a foto, tudo. Cada ícone desse é um link, né? É um link, exatamente, num só. E se eu te der um planejamento aqui, você vai fazer ele, você vai dar todos os KPIs do planejamento? Isso, exatamente. Pô, sensacional. E essa ferramenta é tua? Essa ferramenta é nossa, isso. Já está registrada? Vou dar uma chupinhada nela. Ela está bem encaminhada. Tá patenteado isso aí? Não, realmente eu não patenteei, não. Olha, mas o meu TI, ele tem, como é que ele chama lá? A linguagem lá, né, do desenvolvedor, que você não consegue ter acesso aos códigos, né? Aos códigos. Tá na moda esse negócio de código. Exato. Aí é uma campanha de Americanas. Esse painel é de um congênere lá, Move. Isso. E esse painel é simplesmente sensacional. Bem interessante. Uma inveja positiva, mas tem puta de uma inveja desse painel. Sim. A inveja branca, né? É um painel bem eu curto pra caramba. Uma peça dessa, cara, engrandece o nosso trabalho de nós todos na cidade, com certeza, né? O cara, quando vem para a cidade, uma campanha grande que tenha lá o Rio de Janeiro contemplado, o cara sabe que vai encontrar equipamento bacana aqui. Né? Nós temos investido em digital, de qualidade, esse trabalho de inovação dos nossos suportes lá. Segue lá, produção.
Esse é um cliente também que a gente trabalhou muitos anos aí fazendo as campanhas. Essa banca de vocês, não? Não Faz tem, parte do planejamento. não trouxemos nenhum equipamento nosso, só algumas amostragens aí de campanhas. De equipamentos, de diferentes tipos de equipamento. Isso, né? exato. Essa é Aí uma banca digital, banca digital, o Outdoor, o Busdoor ali. o Exdor, exatamente. Isso aí é Ayrton Senna, né? Isso. Vamos lá. Isso é um painel de estrada também, uma campanha que a gente mapeou para Paulo Taias. E quando você dá uma campanha de estrada dessa, você tem que suprimir do teu planejamento o pessoal que está, né, de audiência, que está lá de transeunte, lá, porque estrada não tem isso. Isso, exatamente. Esse teu algoritmo, a gente trabalha fluxo ali, né? Fluxo de automóveis, a gente pega isso. Sim. Esse digital é o melhor digital. Esse é maravilhoso. Esse é maravilhoso. Essa campanha é interessante, um comentário breve, porque essa é um cliente que de fora do Brasil. Então, foi uma campanha que a gente coordenou que veio, se não me engano, do Japão, da China? Da China, é um cliente da China e ele tem essa pegada aí de vender os produtos femininos e tudo online e é bem conhecido. O Urbanic é um marketplace? É, exatamente. Bem interessante. Acabou? É. Olha só, irmão, você, cara, é uma aula. Eu quero muito conversar mais contigo. Maravilha. Nós estamos traçando planos para esse conteúdo. Opa! Eu tive conversando com a Terezinha. Nós falamos hoje sobre Marçal, né? Opa! Eu falei, Terezinha... Eu vivi muitos anos com ele. Eu falei, Terezinha, eu vou buscar um espaço dentro disso que a gente está falando para resgatar essa memória. Isso. E eu quero criar, se você também se dispuser a colaborar com a gente aqui, eu acho que você vai fazer isso com amor no coração, com generosidade, como sempre teve comigo. Certeza. Da gente resgatar, então, material fotográfico que tiver, vídeo, dessa galera, porque o Marçal, você falou do Marçal, o Marçal toca no coração. Ele me ajudou muito, me ajudou muito. E muitos ensinamentos, uma pessoa humilde, né, dentro da grandiosidade, mas humilde, que eu quero dizer, super simples, você conhecer um cara simples. Que é uma característica comum em pessoas que chegam lá, né? A simplicidade, né? Simples demais, simples demais. Você olhava para ele assim. E Conceição também? A única diferença era o bigodão, né? A Conceição tá bem, eu tenho um tempinho que eu não falo com ela, mas tá bem. Uma querida também. Tá. Para finalizar, eu trouxe uma lembrancinha para você. Eu quero que pessoal acostume a isso, a trazer né? lembrancinhas para mim. Então, para você e pro Matheus, né? Parceirão aí. Caraca, mano! Isso aí é falando aí de reciclagem, não sei o quê, copo plástico, não é isso? Então... nós estamos buscando o tempo todo isso aí que você está falando, de trazer pauta SG para a gente, não só ficar falando, né? Não só ficar fazendo marketing marketing gregário, né? Nós somos todos com a natureza. Não, fazer efetivamente. Na hora de comprar o papel, né? Ver na hora de comprar o papel, na hora que vê o plástico, reciclar o plástico. A lona, você tem caminhos aí para onde levar. Lona, enfim, tem muito material. Então, esse copo, ele é um simbolismo, né? Isso aqui de coração, amei. Isso, e aqui é uma degustaçãozinha aí para... Olha só, a produção mandou mostrar aqui, ó, ele tem uma marquinha aqui, ó, Brasil H. Brasil H. Isso não é um copo qualquer, não. E ele é amassadinho assim de propósito, ele não está amassado, não. Isso é justamente para dar a característica de um plástico, né? Exatamente. Olha só, então você me deu isso aqui, Olha só. Eu tô ficando felizão, cara, aí. Mano...
Marquês Casa Concha, Cabernet Sauvignon. Porra, Beleza? aí é isso, cara. Você é um queridaço, Rômulo. Maravilha. Olha só, quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui a brilhantar o conteúdo. Certo. Eu quero falar para você que gosta desse assunto, vou fazer você até aqui de novo. Clica na porra da sinetinha, vai lá, se inscreve. Vamos lá, vamos acelerar o avanço desse canal. Isso. Tá? Perfeito. Irmãozão, Valeu, Antônio. meu coração para você. Grande abraço. Com muito carinho, muito. Tamo juntos. Tá? Isso. Precisar, Valeu. estamos aí. Valeu, gente. Um abraço, Obrigado, gente. hein? Até a próxima. Falou.